É com tanta alegria que eu recebo o Marcos, porque eu sou tão fã dele, gente. Eu sou tão fã desse menino, olha só. Obrigado, né, pelo menino. O Marcos, ele é formado em letras pela Fafio, aqui mesmo na Unipar, né? É formado em marketing no Centro Europeu de Curitiba e empreendedorismo social na Uninos. Estudou muito. Unindos. Unindos. Isso, Universidade do Sistema S. Tá certo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Obrigada Marta. por ter aceito o nosso convite, tá A bem? Marta também eu conheço de longa data, né, do tempo do rádio, de uma época muito boa que já, né, deixou muita saudade. É verdade. Mas já ouvi muito o teu programa. Ah, que né, bom. quando na minha infância, assim, na adolescência. Né, já um ícone de Moarama também, né? Ah, que bom receber você, gente. O Marcos, ele é cartunista e é o criador do personagem o Moaraminha, que ganhou vida recentemente nas praças e lugares de grande movimentação da nossa querida capital da amizade. Marcos, a gente fala muito do Moaraminha, mas agora conhecendo você mais de perto, você tem muito trabalho, né? Você fez isso a sua vida toda, é isso? Na verdade, assim, eu sempre desenhei, sempre fiz história em quadrinhos, né, desde criança, e acabou, assim, de uma forma natural se transformando na minha profissão, né? Ou seja, eu acreditei num sonho de criança e fui em busca e continuo nesse trabalho até hoje, né? Com 15 anos eu criei o Moaraminha, que foi o meu primeiro personagem, né? Que 4 anos depois, quando eu tinha 19 anos, foi transformado em símbolo oficial de Moarama. Mas eu tenho muitos outros personagens, né? O Moaraminha, lógico, foi o primeiro personagem que tomou uma dimensão. 20 e quantos anos tem o Moaraminha? O Moaraminha faz 22 anos esse ano de lançamento. Tá, de lançamento. A gente estava recordando, eu gostaria de recordar agora ao vivo, né, a história do Moaraminha. Você criou o Moaraminha, ele foi lançado há 22 anos. Isso, mas você 22 criou anos. ele antes, assim. Isso, ele foi lançado em 90. Ficou quanto tempo criando? Não, eu criei ele, eu tinha 15 anos, né, eu criei ele dentro dos personagens da minha turminha que eu tinha ali, que era a Turma do Brilhante. E ele foi criado em 86. 4 anos depois, ele foi efetivado como símbolo oficial de Moarama, na administração do saudoso Alexandre Seranto. Nossa, que bacana, hein? Seu Alexandre. Foi. E foi na época dele, na administração dele, então, que ele foi adotado, né, no caso, como o símbolo oficial da nossa cidade. Sim, foi na gestão do Seranto, né? E como é que aconteceu isso? Te procurou e falou que queria adotar o Moaraminha? Como é que acontece um negócio assim? Não, na verdade, assim, o Moaraminha foi criado despretensiosamente, né? Ele era um personagem dentro de uma outra turminha que eu já fazia, e divulgava entre os meus amigos, né? E surgiu a ideia a partir de contato na escola, com a professora, com amigos, né? Aí o pessoal gostou muito do personagem. Esse personagem poderia ser símbolo de Moarama. Mas a ideia nossa, aí eu peguei o personagem, desenvolvi um projeto, né? Onde eu colocava o Moaraminha em cartazes, colocava o Moaraminha divulgando a feira exposição e outros eventos da cidade. Mas a ideia era transformá-lo apenas num símbolo afetivo. Certo. Em momento algum houve a ideia de ser um símbolo oficial da cidade, né? Mas a partir desse projeto a ideia tomou dimensão e por iniciativa dos vereadores, né, na época a lei orgânica municipal estava sendo redigida, né, em 1990, certo. Então Moarama ganhou uma nova carta magna e nessa nova lei o Moaraminha então foi sugerido que ele fosse incluído como símbolo oficial. E aí o Moarama se tornou a primeira cidade do Brasil a adotar um personagem de história em quadrinhos como símbolo. Tá, foi a primeira. Agora, então, já tem outras cidades, você tem conhecimento disso? Sim. Ou ela continua sendo... Não é a única mais, né? Mas o Moarama foi a primeira na época. Abriu o caminho, na verdade, abriu né? o caminho. Foi uma inovação, né? Foi alguma coisa diferente. E o que aconteceu? O Moaraminha, ele ganhou uma dimensão muito grande, né? Até foi notícia em várias mídias. Exatamente. Saiu na revista Veja, nacional, né? Uma matéria sobre isso. Na TV, Folha de São Paulo, tomou uma dimensão também muito que grande. Eu não imaginava, né? Na época do Telex ainda, que eu lembro que eu né, passava os Telex para certo. Que era essa, né, a nossa assessoria de imprensa na época, né, por fax, Telex Você pode ter o Moaraminha, você cita ele como a sua grande obra ou a mais importante, no caso, aquela que abriu caminhos para tantos outros trabalhos seus? Olha, eu diria assim, que o Moaraminha, ele é sim a obra mais importante, porque foi o primeiro, né? E, na verdade, o que era para ser transitório se transformou, na verdade, na minha profissão, porque eu comecei a trabalhar com o Moaraminha, que o meu objetivo era fazer gibis como o Maurício de Souza, né? Certo. Gibis comerciais. Então, eu acabei fazendo gibis institucionais como um meio para chegar naquilo que eu queria, que eram os gibis de mercado. Só que esse caminho trilhado com o Moaraminha acabou se transformando no grande diferencial da minha carreira.
né, que hoje eu sou um cartunista institucional. Né? Eu não faço quadrinhos comerciais, é uma ou outra coisa só. Né? Hoje o quadrinho comercial é uma exceção. Né? A minha linha toda de trabalho foi pautada em cima do quadrinho educacional, do quadrinho institucional, a fim de passar alguma mensagem, alguma linha de educação para as crianças. Né? Tá, e aí você falou para mim que você ganha a sua vida sim, que esta é a sua profissão. Sim, é a minha profissão. Como é que é? Você cria um personagem e depois você vende esse personagem, compra direitos autorais? Como é que funciona esse mundo do cartunista? Tem várias formas, né? Até trouxe algumas publicações aqui para você. Isso, que a gente vai estar mostrando já também. Isso, aí até para ilustrar, né? Mas, por exemplo, depende. Eu tenho trabalhos que eu faço sob encomenda. Certo. Aí tem trabalhos que eu vendo os direitos, tem trabalho que eu licencio os direitos. Na verdade, o autor nunca deixa de ter os direitos. Não existe vender os direitos. Certo. Existe você licenciar os direitos, e se você liberar o uso de direitos, mas o direito autoral vai com o autor até a morte, porque não tem como dissociar. Uma vez que você criou alguma coisa, o direito autoral é teu. É seu na para lei, sempre. Né? Para sempre. Tá, e você disse que o Moaraminha é o mais importante personagem. O que veio depois do Moaraminha? Pois então, o Moaraminha ele é o personagem mais importante pelo seguinte, é que eu não trouxe o Paranazinho aqui. Do Moaraminha, né, em 92 eu me mudei para Curitiba. Onde eu morei por 18 anos. Né? Quando eu fui para Curitiba, eu criei um personagem baseado no Moaraminha, a partir da ideia do Moaraminha, chamado Curitibinha. Eu fui para Curitiba, desenvolvi um projeto, eu era muito novo, na época até um juiz me chegou para mim e falou, olha, eu acho muito difícil que esse personagem emplaque em Curitiba. Curitiba é uma cidade difícil, realmente é uma capital, né? Mas o Curitibinha acabou emplacando pela prefeitura também, e eu trabalhei mais de 10 anos com a prefeitura de Curitiba. Então foi um período maravilhoso, de muita produção, e a partir do Curitibinha, eu tive a ideia, falei assim, não, você já fez o Moaraminha, fiz o Curitibinha, eu vou fazer o Paranazinho. Claro. Né? Foi uma coisa meio natural. Aí eu fiz o Paranazinho, e eu trabalhei também muitos anos com o governo do estado, principalmente em campanhas de trânsito, né, educação para o trânsito. E depois, evidentemente, já quando eu criei o Paranazinho, eu falei assim, vou criar o Brasilzinho, porque não tem, é uma... Tá, então tem o Moaraminha, Curitibinha, Paranazinho e Brasilzinho. Isso, que é o personagem nacional. E todos esses personagens a gente está mostrando aí, né, João Gabriel? A gente está mostrando, então, estamos mostrando lá, ó. Isso, bem legal. Então, o Brasilzinho é um personagem também educativo, tem o portal do Brasilzinho, né, na internet. O Brasilzinho, ele já emplacou grandes campanhas nacionais. Inclusive, eu estava em Brasília semana passada, exatamente num projeto do Brasilzinho, né, que é a Cartilha da Justiça, uma publicação que já passa de 4 milhões de exemplares até hoje, e que ela vai ter agora mais 1 milhão de exemplares. Então eu estou reestilizando alguns quadrinhos, atualizando as informações dessa cartilha, que é uma publicação da Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a maior associação de magistrados do mundo, é a do Brasil. Certo. Né? E fora essa cartilha, vão ser produzidos também alguns filmetes, né, de 15 segundos, né, pequenas animações para Globo, para Rede Globo, né? Não tem problema falar aqui, né? Imagina. Também eu já falei. Já foi, agora também. Já foi. Mas assim, então são alguns filminhos para Globo que eles passam naquela campanha Cidadania a gente vê por aqui. Né? Então são, a princípio, acho que de 6 a 12 filmes. Nós estamos já 6 filmes já estão inscritos, né? Que eu já fiz esses filmes com a Globo, Marta, em 2004. Em 2004 a gente produziu 6 vinhetas para a campanha Cidadania, Cidadania a gente vê por aqui. Agora é Cidadania a gente se liga em você. Agora é outro nome, né? Mudou. Mas então, assim, o Brasilzinho hoje ele é conhecido no Brasil inteiro. Então, Brasilzinho, Curitibinha, o Moaraminha, Paranazinho, tá. Depois do Moaraminha, o Moarama te fez mais algum tipo de trabalho com você? Você te solicitaram algum trabalho, assim, nesses anos que eu fiquei fora? Nesses anos que você ficou fora. Depois do lançamento do Moaraminha, ou aqui, para o Moarama, ficou só no Moaraminha? Não, para o Moarama ficou no Moaraminha. Eu fiz alguma coisa, assim, depois que eu voltei de Curitiba, que vai fazer 3 anos que eu retornei para o Moarama. Aí eu fiz um trabalho com a Unimed, que foi uma campanha Plantão Médico é Socorro, não é consulta, que consistia de um gibi e de um cartaz. Eu vi. Eu vi esse trabalho. Bem legal, né? Muito legal. E esse trabalho é um trabalho educativo e ele ganhou um prêmio nacional, do Prêmio de Marketing Nacional da Unimed. Então foi premiado na categoria de relacionamento com o cliente, né? Com o usuário da Unimed. Fiquei muito feliz, né? Um projeto nosso que a gente fez com a revista Kids Mais.
que é um outro trabalho que eu edito Certo. aqui em Moarama, e acabou ganhando esse prêmio assim também nacional, né? Então eu fiz esse trabalho, fiz o trabalho com o Procon agora. Eu tenho algumas outras demandas aqui em Moarama, mas o foco principal é o Moaraminha. Tá, antes de eu pedir para você mostrar aqueles trabalhos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse acontecimento que agitou a mídia da nossa cidade, a mídia do Brasil, porque foi notícias a nível nacional. O nosso Moaraminha, querido... Internacional até, vou te falar, porque eu recebi até e-mails do Japão. É verdade? Porque a internet hoje é mundial, né? Exatamente. Soltou ali e vai para o mundo inteiro. Vai para o mundo inteiro. Eu tenho muitos contatos também que eu tive no Japão esse ano. Então, eu tenho muitos contatos do Japão, de vários países, né? E o pessoal dos brasileiros morando no Japão, falando que eles, quando eles veem fatos como esse, é que eles têm certeza que eles não voltam mesmo, né? Porque realmente indigna. Como eu te falei, eu tive no Japão um projeto do Rotary, né, internacional, e é outra realidade. E o que choca entre a realidade de um país e outro é a diferença na educação do povo, no trato com aquilo que é público, a consciência. Você não vê um papelzinho de bala no chão. Cada um sabe? fazendo a sua Cada parte, um faz, né? E Na faz verdade, não mesmo. espera só de um governo, no caso. Não, as pessoas, cada um faz a sua parte. Exatamente. As pessoas têm a noção de que cidadania não é um prefeito, não é um governo. Eles têm a função deles. A nossa função é eleger e cobrar. Exatamente. A função deles é administrar. E a nossa corresponsabilidade é não jogar o papel no chão. Exatamente. Né? É não jogar o lixo no rio. É não depredar o patrimônio público. É não depredar público. o patrimônio público. Por quê? O que é público não é dos outros, não é teu. Exatamente. Não é do fulano, do ciclano, é nosso. Né? Então, assim, o que foi o mais impressionante que eu achei nesse fato que aconteceu, até para as pessoas entenderem que o Moaraminha foi roubado, né? O Moaraminha que estava lá no Lago Aratimbó, ele foi roubado. Então, temos a imagem aí ali, do local onde ele estava. Ficou só o pé do Moaraminha. Né? Ele estava, inclusive, ajudando a coleta do lixo seletivo, né? Uma coisa até educativa, bacana. Sim, quando o Moaraminha foi criado, ele foi criado com essa função, é despertar a consciência ambiental. Como ele é um índio, né, resgatando, assim, o índio tem um contato pleno com a natureza. Então, o índio não depreda. Grande pela natureza. Tem um respeito pela natureza. Então, evocando isso, passar para as pessoas a importância da preservação do meio ambiente. Né? E a reciclagem faz parte disso. Com certeza. Daí, para nossa surpresa, o Moaraminha foi colocado na praça, como a gente falou, né, foi uma grata surpresa. Depois ele foi colocado mais 2 no lago e vão ser colocados mais 9 ou 8 bonecos pela cidade. Certo. Né, com essas lixeiras. E esse boneco não durou uma semana. Eu não vou mentir para você. Quando eu vi aquele boneco no lago... O que você pensou? Na hora eu falei assim, esse boneco não vai durar uma semana. Você pensou isso mesmo? Pensei pelo seguinte, porque a frequência do lago, ela não é boa. Assim, não é boa no sentido assim, à noite você já foi por ali? É uma área perigosa, entendeu? Então, assim, eu vi o boneco ali, sinceramente, eu já imaginei que pudesse acontecer isso. Agora, assim, não imaginava na rapidez que foi. Menos de uma semana. Em menos de uma semana. E não imaginava também a repercussão que teve. Que, na verdade, nesse lado, eu achei muito positivo. Porque eu acho que todos os acontecimentos têm um lado positivo, né? Se tinha alguém que não conhecia o Moaraminha ainda... Ficou conhecendo. Ficou conhecendo. O Moaraminha foi resgatado. Aliado à mensagem que ele traz da reciclagem, traz agora uma nova mensagem, que é a defesa do patrimônio público. Exatamente. Né? Que a prefeitura tem que trabalhar em cima disso. Inclusive, já estou conversando com o prefeito, tudo. Passando as eleições, nós vamos fazer uma campanha. Então, assim, eu acho que disso daí vai vir frutos muito positivos. Tomara. Porque, assim, a indignação foi muito grande. Teve as pessoas que tiraram sarro pela internet, teve as pessoas que comentaram, principalmente no Facebook, contra, falando assim, não, mas... um falando, tirando sarro, o outro falando que o outro não tinha consciência. Então, assim, provocou uma discussão. Discutiu, exatamente. Sabe, por mais que tenha sido até meio superficial às vezes, mas provocou, botou na pauta do dia a importância de uma preservação ambiental. E, para mim, foi assim, a confirmação de que as pessoas assumiram o Moaraminha como símbolo. Exatamente. Né? Mas de todos esses comentários, essa discussão, que a gente via, mais era a indignação em alguém depredar um patrimônio público, em depredar um símbolo da nossa cidade, né? Principalmente depredar o símbolo da cidade. Porque o que eu ouvi muito, eu recebi muitos e-mails, até hoje, como eu te falei, a doutora Marta Santos, psicóloga, escreveu um artigo enorme. Você acha, eu não sei essa informação, mas ele já voltou, já colocaram de novo? Não colocaram. Você acha que se ele voltar, se for colocado novamente ali, as pessoas vão fazer isso de novo ou não? Vai se ter um respeito maior a partir de agora, depois desse acontecimento? Olha, francamente, eu acho assim,
trabalhos de educação, você não consegue resultado em curto prazo. Quando você trabalha com educação, e eu trabalho nisso há 25 anos, você trabalha esperando resultados a longo prazo. Uma pessoa não vai deixar de depredar ali por causa da repercussão que teve. Pelo contrário, ela pode até querer fazer para acontecer isso de novo. Mesmo porque fizeram uma brincadeira de mau gosto, colocaram 1 litro de bebida, de vodka escreveram uma tudo. frase no peito. E ainda com português errado. Exatamente. Mas assim, o que eu acho que pode acontecer, na minha opinião, a prefeitura, se for colocar o boneco ali, tem que ter aquelas câmeras funcionando. Porque tem umas câmeras ali. Então eles falaram que tem as imagens, tudo. Então, assim, na minha opinião, 2 respostas têm que ser dadas para a população. Uma, cadê essas imagens? Verdade. Segundo, quem foi que fez isso? Exatamente. E aí, se pegar e punir, eu acredito que não vai se repetir. Agora, se simplesmente for lá e colocar o boneco, aí eu acho meio complicado. Exatamente, tem que ter a punição, né, gente? A gente falava a respeito disso aqui a semana passada, sobre o trânsito, né? Tem que ter a punição para as falhas, para as infrações. Então, teria que ter a punição para... Até, Marta, assim, desculpa te interromper, já te interrompendo, o que eu achei muito, assim, para mim, que ficou muito marcado desse fato, é que muitas pessoas trataram, veja só, são 10, 11 bonecos do personagem. Aconteceu isso com um boneco. Certo. Mas as crianças, principalmente, eles trataram como se aquele boneco fosse ou uma araminha. Como se fosse uma pessoa. Exatamente. Entendeu? Assim, até ficou um clima de luto, foi uma coisa muito engraçada, assim, nesse sentido, sabe? E as pessoas falando comigo, daí, assim, tudo bem, claro, é o símbolo da cidade, foi uma coisa tenebrosa isso que aconteceu, pelo fato de explicitar o vandalismo, a má educação, falta de respeito. Foi com uma araminha também, gente, mas poderia ser com qualquer uma outra coisa do patrimônio público, exatamente. Né? Poderia ser um telefone público, poderia ser um poste, poderia ser um jardim. Uma lâmpada, qualquer coisa. Né? Essa educação, e é uma coisa que não é a curto prazo, como ele diz mesmo. Educação é uma coisa que começa de berço. Não é verdade? É uma coisa muito longa. E a gente trabalha muito com educação. Cultura, como se diz, né? A cultura de um povo. E me desculpem até alguns pais aí o que eu vou falar, mas os pais hoje tendem a passar toda a responsabilidade para a escola. Sabe? Não é. A escola é uma parte da educação. A educação vem do berço. Exatamente. Você acabou de falar. Exatamente. Vem de dentro de casa. Nós somos de uma época que se você não, os pais não precisavam nem falar, eles bastava olhar para você, você já enfiava o rabinho no meio das pernas. E a gente respeitava o professor também. Hoje em dia os pais não têm mais esse controle e as crianças também não respeitam mais o professor. Não, antigamente era o professor, era a autoridade. Hoje em dia o professor é refém dentro da sala de aula. Exatamente, infelizmente, infelizmente. Vamos ver ali aqueles trabalhos que você trouxe, né? Bom, eu vou deixar com você depois esse material. Certo. Eu vou falar meio rapidamente, né? Mas a gente vai ter que mostrar. Quero mostrar. Pode? Bem rapidinho. Essa daí é a cartilha do trabalhador. Certo. É um trabalho que eu fiz com a Ana Matra, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Um trabalho nacional também. Certo. Que eu estou fazendo agora com eles um outro trabalho aí, internacional, né? Então esse trabalho aí, ele é distribuído mais para jovens e adultos do que crianças, usando a linguagem dos quadrinhos, mas levando informações ao trabalhador sobre o direito do trabalho, sobre a carteira de trabalho, enfim. Muito interessante. As crianças ainda leem gibi como no nosso tempo? Ainda leem história em quadrinhos como no nosso tempo? Marta, aí nós entramos até naquela questão que a gente falava há pouco, da questão do rádio, né? Porque saiu a televisão, não vai mais ouvir rádio, vai sair a internet, não vai... Não, o rádio vai ser sempre eu acho até que o rádio, a internet hoje, ela é um suporte para o rádio. Certo. O rádio continua sendo rádio. E o gibi vai ser sempre gibi. O gibi pode estar dentro de um iPad, pode estar dentro de um notebook, certo. Né? Mas ele é o gibi, vai sempre ser o gibi, não tem? Certo. Hoje está tendo mais publicações do que antigamente, inclusive. Que bom, que bom. E as crianças tomam muito gosto pela leitura através do gibi. Exatamente. Não é verdade? O gibi, ele é o trampolim para leituras mais elaboradas. Exatamente. Né? Cartilha do Trabalhador, depois tem Procon Esse daí é um trabalho que não foi lançado ainda, estou trazendo em primeira mão para você. Não Olha mostrei, que bacana. Não mostrei nenhum programa ainda. O Procon Júnior, com a turma do Moaraminha também. É um trabalho que foi feito com o Procon aqui de Moarama, levando informações para que nós tenhamos consumidores conscientes, ensinando as crianças a importância de saber consumir, saber pesquisar e saber reclamar seus direitos junto ao Procon. Importante isso aqui, viu, gente? Tá? Esse trabalho não foi lançado ainda porque, como nós estamos em período eleitoral, foi solicitado que a gente lance ele após as eleições. Tá? Ok. Vamos esse seguindo. Daqui é o Cidadania em Quadrinhos. Cidadania em Quadrinhos. Esse daí não fui eu que fiz os desenhos, tá? Os desenhos foram feitos pelas crianças do Abrigo Tia Lili.
Olha eu que ministrei, bacana. é um curso que eu fiz, um trabalho que eu fiz com as crianças lá do Abrigo Tchelili e as crianças filhas dos rotarianos, né? Os Rota Kids. Certo. Tá? Então eu dei um curso lá de 3 meses para as crianças e elas produziram os quadrinhos. Certo. Esta é o Cidadania em Quadrinhos. Isso. Depois a gente tem todo o trabalho dele Esse aqui, aqui, gente, olha, é o bacana. primeiro gibi do Moraminha. Gibi o primeirinho. Esse a gente reeditou na Kids Mais, né? Tá. Ano passado, ano retrasado, eu acho. E ele foi reeditado exatamente como ele foi publicado na época, né? Então é em preto e branco, é o desenho antigo do Moraminha ainda. Muito Mas legal. foi um resgate bem legal. Foi um resgate em homenagem aos 20 anos do Moraminha. Certo. Tá? Aqui. Bacana. Depois vem... Aí vem o Brasilzinho. Esse daqui, Brasilzinho, eu até vou gente. virar desse lado. Esse daqui Tá. foi o gibi que eu lancei lá no Japão. Né? É um gibi do Brasilzinho e do Japãozinho, onde o Brasilzinho fala de alguns aspectos do Brasil, né? Certo. Lá para o Japãozinho, mostra o Rio de Janeiro, Cataratas do Iguaçu, enfim, as coisas boas que nós temos aqui pelo Brasil. É o nosso Brasilzinho levando o Brasil, Brasil para pro o Japão. É. Tá certo. E os 100 Bacana. anos, né, de amizade entre os povos, né? 100 anos de amizade Brasil e Japão. Tá? E o Brasilzinho lá, tem outro Brasilzinho Tem. ali. Esse daqui foi o livro do Brasilzinho, Certo. que eu lancei em 2004, em Curitiba, na livraria FENAC, lá de Curitiba. Nossa, que lindo, olha. Esse livro ganhou o prêmio O Menino como do melhor Brasil. publicação infantil do estado do Paraná. Que bacana, hein? Gente, olha Tá. que história linda que tem o Marcos, viu? Esse daí foi A gente está meu terminando período... já aqui com ele, mostrando os trabalhos dele, Brasil Acabando já afora. também aqui. Vamos lá Ó, continuar ali. Esse aqui é a Cartilha do Direito Internacional do Trabalho. Foi publicado com a Ana Matra em parceria com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Foi lançado em português, inglês, francês e espanhol. Foi lançado em Genebra, ano passado, né, na sede da ONU, na Suíça, durante a 100ª Conferência Internacional do Trabalho. Então foi um negócio bem legal, viu, Marta? Esse daí teve uma Cartilha repercussão... do Direito Internacional do Trabalho. Esse daqui foi distribuído para 182 delegações, de 182 países. Trabalho importantíssimo, Foi né? importantíssimo. Importantíssimo. E é sobre as convenções que valem em todos os países, Certo. para que o trabalho seja íntegro, né? Bom, esse aqui é do Moraminha, um jornal que foi lançado ano passado. O Moarama, gibi 56 jornal. anos, desenvolvimento com qualidade de vida, Isso. bacana. E aqui chegamos na Kids, né? Que é uma revista que você faz Eu sou editor, né? editor da revista. Isso, sou editor dessa É uma revista. revista infantil. É uma Assim, revista isso infantil, mas na verdade o nosso público mesmo são as mães. Certo. Né? Inclusive essa aqui é filha da Lucimar, minha amiga. Eu tenho visto a revista. Tem muitos filhos de amigos aqui, Tem, né? tem. Gente É conhecida, muito gostoso. legal. É muito gostoso. Trabalhar com criança é muito É bom, muito né? bom. Eu E adoro. aqui é o último lançamento então da Kids. Tá aí. Foi a última edição com a doutora Luciana Bárbaro e o Dr. Marcelo. Muito legal. Na Eu capa. vi essa revista também, muito boa. Gostou? Linda, Ah, que maravilhosa. Tem o seu dedinho aqui também, então. Tem, sim, esse é o seu editor, né, da Que bom. revista. Gente, esse aqui é uma parte do trabalho do Marcos, tá? Então, nós o convidamos para falar um pouquinho, para mostrar um pouquinho, porque às vezes fica só no Moaraminha, né? Não que o Moaraminha seja pequeno, pelo amor de Deus. Como ele mesmo citou, é o mais importante trabalho. Foi lá o começo de tudo, na verdade, né? Foi. Mas ele tem tantos outros trabalhos. Então, eu queria te agradecer muitíssimo por ter vindo. Falou tanta coisa bacana para mim a respeito da minha pessoa enquanto comunicadora. E eu quero, assim, louvar muito, né, o seu talento, o seu trabalho, viu? Obrigado. Eu que te agradeço, Marta, né, pela oportunidade de estar aqui com você. Te dar os parabéns por você estar, né, apresentando esse programa, tendo, assim, estou vendo você muito à vontade, né? Obrigada, meu bem. Apresentando o programa aí. Você também que é um ícone mesmo do rádio de Eu faço Moarama. de conta que estou à vontade, as pessoas fazem de conta que acreditam que eu estou à vontade, e assim a gente vai. Não, mas tá certo. Não, mas parabéns, viu? Vida longa para o teu programa. Parabéns e E obrigado pelo convite. Pelo sucesso, por tudo tão bonito que você tem. Coisas que engrandecem realmente, gente, num mundo em que a gente está vendo tanta coisa chata, tanta coisa ruim na mídia, tanta leitura banal, tanta música ruim, né? Verdade. Aí chega um Marcos aqui da nossa cidade, com tanto trabalho bacana. Procure conhecer. Você tem um blog, não tem? Tem o blog, é o http://blog.marcosvaz.com.br, né? blog.marcosvaz.com.br. E uma coisinha só para fechar que você falou, é que nós vivemos hoje a época da rapidez, da velocidade, do descartável. Exatamente. Né? E nós não somos dessa geração, nós sofremos porque nós somos de uma geração que veio do analógico para o digital. Exatamente. E do analógico para o digital também tem a questão dos sentimentos, a questão do respeito, a questão de uma época em que as músicas eram duradouras, que os artistas eram duradouros, que as produções eram duradouras e eram boas, né? Hoje não, você vê tudo descartável, tudo muito rápido. Tanto é que a gente canta música dos anos 80. Eu duvido que essa geração vai cantar as músicas chicletinhos aí daqui 2, 3 anos. Daqui um ano já não lembra mais. Exatamente. Tá certo.